A garçonete foi humilhada por entregar o pedido atrasado, mas um oficial do exército notou um ursinho gasto preso ao chaveiro do avental dela. Era o mesmo que a filha dele carregava todos os dias antes de desaparecer há 20 anos. O relógio da parede do restaurante Sabores do Sertão marcava 12:15 quando Isadora Mendes sentiu o primeiro frio na barriga. Era quinta-feira, o dia mais corrido da semana, e a cozinha estava um caos. Chefe Ronaldo berrava ordens por cima do barulho das panelas. Os garçons corriam de um lado para o outro carregando bandejas fumegantes, e o cheiro de tempero verde e carne de sol impregnava cada canto do ambiente. "Isa, mesa 12 tá esperando faz 15 minutos", gritou Ronaldo, suando em bicas enquanto revirava uma panela de feijão tropeiro. Isadora ajeitou o avental xadrez e conferiu o pedido pela terceira vez. Mesa 12, picanha na brasa, vinagrete, farofa especial da casa e 2 cervejas geladas. Nada complicado, mas o gás tinha acabado bem na hora do rush, atrasando todos os pedidos da grelha. "Tô indo, chefe", ela respondeu, equilibrando a bandeja pesada com a destreza de quem fazia aquilo há 3 anos. Aos 23 anos, Isadora tinha aquela beleza simples e cativante das meninas do interior. Cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo, olhos cor-de-mel que combinavam com seu sorriso doce, e um jeito genuíno de tratar as pessoas que fazia os clientes voltarem não só pela comida, mas pelo carinho com que eram recebidos. Enquanto caminhava em direção à mesa 12, seus dedos instintivamente procuraram o pequeno chaveiro preso ao avental. Um ursinho de pelúcia desgastado, cor-de-mel, com uma cicatriz mal costurada no braço esquerdo, e um laço azul que já não era bem azul coisa nenhuma de tanto tempo. Era seu amuleto da sorte, seu único pedacinho de uma infância que parecia um sonho meio borrado. A mesa 12 ficava no canto do restaurante, perto das grandes janelas que davam para a rua movimentada. Sentado sozinho, estava um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados, postura ereta que denunciava disciplina militar mesmo à paisana. Usava uma camisa social azul clara e parecia absorto olhando pela janela. "Desculpa a demora, moço", disse Isadora com seu sorriso mais simpático, começando a descarregar a bandeja. "Tivemos um probleminha na cozinha, mas 15 minutos. A voz cortou o ar como um chicote. 15 minutos esperando um prato de comida. Isadora se virou assustada. Na mesa ao lado, um homem de terno caro se levantava alterado, o rosto vermelho de raiva. Era Antenor Figueiredo, dono de várias imobiliárias na cidade, conhecido por ser arrogante com quem ele considerava gente pequena. "Senhor, eu já expliquei que houve um imprevisto. Imprevisto nada. Isso aqui é uma pocilga. Vocês não sabem trabalhar." Antenor bateu o punho na mesa, fazendo os pratos tremeram. "Eu não vim aqui para ser maltratado por uma garçonetezinha qualquer." O restaurante inteiro parou para assistir à cena. Isadora sentiu o rosto esquentar de vergonha. Suas mãos começaram a tremer ligeiramente, instintivamente. Apertou o ursinho de pelúcia contra a palma da mão. "Moço, por favor, se acalme. Eu posso cancelar sua conta." "Não precisa pagar nada. Você acha que é questão de dinheiro?" Antenor se aproximou, apontando o dedo na cara dela. "Eu ganho em 1 hora mais do que você ganha em 1 mês. O problema é a falta de respeito." Na mesa 12, Marcos Tavares sentia o sangue ferver. Havia escolhido aquele restaurante por ser perto do batalhão onde trabalhava, e nos últimos meses tinha se tornado um frequentador assíduo. Gostava da comida caseira, do ambiente simples e principalmente da educação daquela garçonete de sorriso doce, que sempre o atendia com carinho. Mas não era só a indignação com a situação que fazia seu coração acelerar. Era aquele ursinho de pelúcia que ela segurava com tanta força, a cor mel desbotada, a cicatriz no braço esquerdo, o laço azul que mais parecia cinza. "Deus do céu", murmurou, sentindo as mãos tremerem. "Vocês acham que podem me enrolar porque sou cliente? Pois fiquem sabendo que eu nunca mais volto nessa espelunca." Antenor continuava berrando. Atraindo olhares de todos os cantos, Isadora estava quase chorando. Odiava ser o centro das atenções. Odiava conflitos. E principalmente odiava quando alguém desrespeitava o restaurante onde trabalhava.
Dona Carmen, a proprietária, tinha sido como uma segunda mãe para ela, dando-lhe uma oportunidade quando mais precisava. Foi quando uma voz grave e firme cortou o ambiente. Senhor, todos se viraram. O homem de cabelos grisalhos da mesa 12 tinha se levantado e caminhava em direção a Antenor com passos firmes e controlados. Mesmo a paisana, sua postura militar era inconfundível. Desculpa. Antenor se virou irritado. Um homem de verdade não humilha quem trabalha honestamente, disse Marcos, parando a poucos metros do empresário. Sua voz era calma, mas havia uma autoridade nela que fez o restaurante inteiro ficar em silêncio. Peça desculpas para esta jovem imediatamente. Antenor olhou Marcos de cima a baixo, notando a postura, o porte, a forma como os outros clientes o olhavam com respeito. Não sabia exatamente quem era aquele homem, mas alguma coisa nele o fazia recuar instintivamente. Eu não preciso pedir desculpas para ninguém, gaguejou, mas já havia perdido toda a arrogância. Precisa sim. Marcos deu um passo à frente. E vai pedir agora. O silêncio era constrangedor. Antenor olhou ao redor, percebendo que todos os clientes o encaravam com reprovação. Murmurou algo que poderia passar por um pedido de desculpas. Jogou algumas notas na mesa e saiu pisando duro, batendo a porta na saída. Isadora ainda tremia, segurando o ursinho de pelúcia como se fosse um salva-vidas. Marcos se aproximou devagar, com cuidado, como quem se aproxima de um animal ferido. Você está bem, menina? Ela assentiu, tentando sorrir através das lágrimas que insistiam em formar nos olhos. Obrigada, moço. Muito obrigada mesmo. O senhor não precisava ter feito isso por mim. Claro que precisava. Ele disse suavemente. Ninguém merece ser tratado assim. Foi quando seus olhos desceram para as mãos dela, onde o pequeno ursinho de pelúcia estava sendo apertado com força. O mundo pareceu parar. 20 anos desapareceram em um segundo. 20 anos de busca, de noites sem dormir, de esperança se transformando em desespero, de fotos espalhadas em postes e delegacias. Me desculpa perguntar, disse com voz rouca. Mas esse ursinho, onde você conseguiu? Isadora olhou para baixo, para o brinquedo desgastado que sempre carregava consigo. Sorriu com carinho, como quem fala de um velho amigo. É minha única lembrança de antes dos 3 anos, disse com voz doce. Minha avó me contou que me encontrou perdida na praça central, chorando e abraçada com ele. Eu não lembrava de quase nada, nem meu nome verdadeiro. Foi ela quem me deu o nome Isadora. Marcos sentiu o mundo girar, com mãos trêmulas. Tirou a carteira do bolso e procurou uma foto amarelada que carregava há 2 décadas. Uma menina loirinha de 2 anos, sorrindo para a câmera, segurando um ursinho de pelúcia cor-de-mel, a mesma cicatriz no braço esquerdo, o mesmo laço azul desbotado. Meu Deus do céu, sussurrou, estendendo a foto com dedos que tremiam. Letícia, você é minha Letícia. Isadora olhou a foto e sentiu algo estranho no peito. Uma sensação estranha de reconhecimento, como se estivesse olhando para algo familiar mas distante, como uma música que se ouve de longe. As lágrimas rolaram pelo rosto de Marcos quando ele estendeu a mão, tocando gentilmente o rosto dela. Minha filhinha, minha Letícia, eu procurei por você durante 20 anos. Domingo, 15 de março de 2004. Parque Central. O sorvete de chocolate derretia lentamente na casquinha enquanto Marcos procurava por moedas no bolso. Letícia, com seus 3 aninhos, estava sentada no banquinho ao lado do carrinho, balançando as perninhas e cantarolando uma música que só ela conhecia. O ursinho de pelúcia cor-de-mel estava firmemente agarrado debaixo do braço esquerdo. Papai vai pegar o sorvete da princesa. Tá bom, fica aí quietinha que papai já volta. Tá bom, papai. Eu e Mel vamos esperar aqui, ela respondeu, levantando o ursinho para mostrar a ele. Marcos sorriu. Regina tinha dado aquele nome ao ursinho depois que Letícia rasgou o bracinho dele brincando. Ele mesmo tinha costurado com linha azul. Não era o melhor trabalho do mundo, mas tinha feito com amor. Agora ele tem uma cicatriz de guerreiro, havia dito para a filha, que desde então chamava o brinquedo de Mel. Foram apenas 2 minutos, talvez nem isso. O tempo de pagar o sorvete, trocar algumas palavras com o vendedor sobre o calor daquele domingo.
E se virar de volta para o banco estava vazio. Letícia! Chamou, olhando ao redor com uma tranquilidade ainda não abalada. Letícia, onde você está, meu amor? Talvez tivesse ido atrás de alguma borboleta, ou corrido até os brinquedos do parquinho. Marcos caminhou rapidamente pela área, chamando o nome da filha, o sorvete derretendo em sua mão. Letícia, não é hora de brincar de esconde-esconde. 5 minutos depois, a tranquilidade virou preocupação. 10 minutos depois, preocupação virou desespero. 15 minutos depois, estava gritando o nome dela para todo o parque, perguntando para cada pessoa que encontrava se tinha visto uma menina loirinha com um ursinho de pelúcia. 1 hora depois, estava na delegacia fazendo boletim de ocorrência. Presente. Restaurante Sabores do Sertão. Marcos piscou várias vezes, voltando ao presente. O restaurante ainda estava em silêncio. Todos os olhares voltados para ele e para Isadora, que segurava a foto amarelada com mãos trêmulas. Senhor, o senhor está bem? Ela perguntou, preocupada com a palidez que havia tomado conta do rosto dele. Ele assentiu, tentando se recompor. 20 anos de buscas infrutíferas tinham lhe ensinado a não se emocionar rapidamente demais. Já tinha passado por tantas falsas esperanças, tantos "pode ser ela", que se revelavam decepções devastadoras. Mas aquele ursinho era impossível ser coincidência. Maio de 2004, casa dos Tavares. Regina não saía mais do quarto. Havia se passado 2 meses desde o desaparecimento de Letícia, e ela se recusava a aceitar que a filha tinha simplesmente desaparecido. Passava os dias olhando fotos antigas, esperando que a qualquer momento Letícia aparecesse correndo pela porta, gritando "Mamãe!" com aquela vozinha aguda. Marcos voltava do trabalho todos os dias e encontrava a casa no mesmo estado. Cortinas fechadas, Regina no quarto, pilhas de panfletos com a foto de Letícia espalhados pela mesa da sala. Ele próprio havia colado centenas deles por toda a cidade. Desaparecida. Letícia Tavares, 10 anos, cabelos loiros. Estava com um ursinho de pelúcia cor de mel. As investigações estão andando, Regina. Tentava consolá-la. O delegado disse que tem uma nova pista. Uma mulher viu uma criança parecida em uma cidade vizinha. Mas as pistas nunca davam em nada. A criança parecida sempre era filha de alguém. O carro suspeito sempre tinha uma explicação. As possíveis pegadas no parque tinham sido apagadas pela chuva do dia seguinte. Dezembro de 2009. Marcos, você precisa aceitar, disse o psicólogo, olhando para o homem abatido à sua frente. Já se passaram 5 anos. Regina se foi há 6 meses. Você não pode continuar vivendo assim. Marcos olhou pela janela do consultório. Lá fora, outras famílias caminhavam pelas ruas. Pais segurando as mãos de seus filhos. Crianças correndo e rindo. Uma normalidade que ele havia perdido para sempre. Doutor, enquanto não encontrarem um corpo, minha filha está viva. E se ela está viva, eu vou encontrá-la. Regina havia morrido de desgosto, como diziam as vizinhas. Oficialmente, foi um ataque cardíaco aos 42 anos. Mas Marcos sabia a verdade. Ela morreu de saudade, de culpa, de esperança frustrada. Morreu repetindo até o último dia que deveria ter ido junto ao parque, que nunca deveria ter deixado Marcos sair sozinho com Letícia. 2015. Orfanato Santa Clara. Coronel Tavares. Já é a 3ª vez este mês que o senhor vem aqui, disse Irmã Dolores, com paciência infinita. Eu prometo que se chegasse alguma menina com as características que o senhor descreveu, nós ligaríamos imediatamente. Marcos folheava os arquivos novamente. Procurando por qualquer pista, 11 anos de busca tinham lhe ensinado a ser meticuloso. Ele tinha uma planilha com todos os orfanatos num raio de 500 quilômetros, todos os abrigos, todas as instituições onde uma criança perdida poderia ter parado. E se ela tivesse chegado sem documentos, sem nome? Coronel, uma criança de 3 anos sem documentos chamaria a atenção, teríamos registrado, tentaríamos encontrar a família. Mas e se alguém tivesse inventado uma história? Disse que ela era filha de alguém, que os pais tinham morrido. Irmã Dolores suspirou. Conhecia dezenas de pais que viviam aquela mesma agonia, procurando por filhos desaparecidos. Alguns eventualmente encontravam paz. Outros, como Marcos, transformavam a busca no único sentido de suas vidas.
2020. Escritório do detetive particular. Coronel, são 16 anos. Talvez seja a hora de pensar que... José Carlos, o detetive particular que Marcos contratara nos últimos 5 anos, não conseguiu terminar a frase. Que ela está morta. Marcos completou, sem emoção na voz. Já pensei nisso milhares de vezes. Mas sabe qual é o problema? Eu conheço minha filha. Conheço aquele ursinho. Se ela tivesse morrido, alguém teria encontrado ele. Crianças não largam seus brinquedos favoritos. José Carlos mexeu nos papéis sobre a mesa. Tinha investigado centenas de casos ao longo da carreira. Mas poucos o tocavam tanto quanto a determinação daquele coronel, 16 anos pagando do próprio bolso por investigações, seguindo pistas frias, visitando cada canto do país atrás de uma filha que talvez não existisse mais. Encontrei algumas meninas da idade dela que foram adotadas irregularmente na época, sem documentação completa, quer que eu investigue. Os olhos de Marcos brilharam com uma fagulha de esperança que José Carlos já conhecia bem. Todas, investigue todas. Presente. Restaurante Sabores do Sertão. Isadora ainda olhava a foto, uma expressão estranha no rosto. Havia algo familiar naquela imagem, como se fosse uma lembrança de um sonho muito antigo. Senhor, eu... Começou, mas não sabia como continuar. Marcos se aproximou mais um pouco, estudando cada traço do rosto dela. Os olhos cor de mel eram iguais, o formato do nariz, a curva dos lábios, até mesmo a forma como ela inclinava a cabeça quando estava pensando. Você lembra de alguma coisa, qualquer coisa de quando era pequena? Ela balançou a cabeça devagar. Muito pouco. Às vezes tenho sonhos estranhos, com um homem de cabelos escuros, cheiro de loção pós-barba, e uma música, alguém cantando uma música de ninar. O coração de Marcos quase parou. Ele cantava para Letícia todas as noites antes de dormir. Sempre a mesma música. Boi da cara preta, pega esta menina que tem medo de careta. Qual música? Perguntou com voz rouca. Isadora fechou os olhos, tentando lembrar, quando abriu a boca para falar. As palavras saíram como um sussurro. Boi da cara preta. As lágrimas voltaram aos olhos de Marcos. 20 anos de busca, 20 anos de esperança e desespero alternados, 20 anos de noites sem dormir. E ela estava ali, bem na sua frente, crescida e bonita, carregando o mesmo ursinho que ele havia costurado com tanto amor. Minha Letícia, murmurou, estendendo a mão trêmula para tocar o rosto dela. Minha filhinha, eu nunca parei de procurar por você. O silêncio no restaurante era quase palpável. Clientes pararam de mastigar, garçons ficaram imóveis com bandejas na mão. Até mesmo o barulho da cozinha havia diminuído. Todos pareciam entender instintivamente que estavam presenciando algo extraordinário. Isadora segurava a foto com cuidado, como se fosse um objeto sagrado que pudesse se desfazer entre seus dedos. A imagem estava desbotada pelo tempo, mas ainda era possível ver claramente uma menina loirinha de olhos grandes, sorrindo para a câmera, abraçada a um ursinho de pelúcia que era idêntico ao que ela carregava no chaveiro. É igualzinho, murmurou, comparando o brinquedo da foto com o seu. Até a cicatriz é igual, e esse laço azul. Marcos não conseguia parar de tremer. 20 anos de pesadelos, de acordar no meio da madrugada achando que tinha ouvido a voz de Letícia chamando por ele, de ver rostos de crianças na rua e sentir o coração acelerar, pensando que poderia ser ela. Posso segurar? Perguntou, apontando para o ursinho. Isadora hesitou por um segundo. Nunca deixava ninguém tocar em Mel. Era assim que o chamava desde pequena. Sem saber porquê, mas alguma coisa naquele homem a fazia confiar. Talvez fosse o jeito como ele havia a defendido de Antenor. Ou talvez fosse algo mais profundo. Uma conexão que não conseguia explicar. Ela soltou o ursinho do chaveiro e o entregou nas mãos trêmulas de Marcos. No momento em que ele o tocou, as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto sem controle. Meu Deus, é ele, é o Mel, disse com voz embargada, passando os dedos pela cicatriz mal costurada. Eu lembro quando fiz esse remendo. Você tinha rasgado brincando, e eu costurei com linha azul, porque era a única cor que tinha em casa. Regina riu tanto de mim. Disse que eu não sabia costurar nem um botão direito.
Isadora sentiu um arrepio estranho ao ouvir aqueles detalhes. Como ele podia saber coisas tão específicas sobre seu brinquedo? E por que, quando ele falava, alguma coisa lá no fundo da sua mente parecia ecoar, como se fosse uma memória distante tentando vir à tona. Regina era sua mãe. Marcos respondeu, ainda acariciando o ursinho. Ela morreu 5 anos depois que você desapareceu. Nunca se recuperou da perda. Dizia que tinha falhado como mãe por não ter conseguido te proteger. Dona Carmen, a proprietária do restaurante, se aproximou discretamente, trazendo um copo d'água para cada um. Era uma mulher de 60 anos, de coração grande, que havia visto Isadora crescer nos últimos 3 anos como se fosse uma filha. Minha Nossa Senhora, murmurou, limpando os olhos com o avental. Que coisa mais linda, gente. 20 anos. Marcos bebeu um gole d'água, tentando se recompor. Tinha tantas perguntas, tantas coisas que queria saber. Como ela havia parado com aquela família? Por que não havia registros dela em lugar nenhum? Como uma criança de 3 anos simplesmente desaparece e reaparece 20 anos depois? Você lembra de alguma coisa sobre aquele dia? Perguntou suavemente. Estava no Parque Central. Era um domingo de manhã. Íamos tomar sorvete. Isadora fechou os olhos, forçando a memória. Às vezes, quando tentava muito, conseguia recuperar fragmentos do passado. Imagens borradas, sensações vagas, cheiros que não sabia identificar. Sorvete, repetiu devagar. Eu lembro de sorvete, de chocolate, eu acho, e alguém me chamando, uma voz de homem, grave. Abriu os olhos e olhou diretamente para ele. Era você, era o Senhor me chamando. O coração de Marcos deu um pulo. Eu gritei seu nome até ficar rouco. Procurei por você o dia inteiro, e nos dias seguintes, e nos anos seguintes, nunca parei de procurar, Letícia. Isadora. Ela o corrigiu suavemente. Meu nome é Isadora. Vovó me contou que foi o primeiro nome que veio à cabeça dela quando me encontrou. Disse que eu parecia uma menina de conto de fadas que precisava ser salva. Vovó Odete te encontrou na praça. Foi. Ela sempre contava a mesma história. Estava voltando do mercado quando me viu sentada sozinha num banco, chorando e abraçada com o mel. Perguntou se eu estava perdida, tentou descobrir onde eu morava, mas eu não sabia responder nada. Só repetia que queria meu papai. Marcos sentiu um nó na garganta. Quantas vezes havia voltado àquela praça, esperando que Letícia aparecesse correndo do nada, gritando, papai, como costumava fazer. Quantas noites havia sonhado com essa cena exata. Ela te levou para casa no mesmo dia. Vovó disse que ficou comigo na praça até escurecer, esperando alguém aparecer. Depois me levou para a casa dela, pensando que no dia seguinte alguém viria procurar. Mas ninguém apareceu. Eu voltei lá todos os dias durante meses. Marcos disse, a voz cheia de dor. Colei cartazes em todos os postes. Falei com cada pessoa que passava por lá. Como é possível que nunca nos encontramos? Isadora balançou a cabeça, também sem entender. Vovó disse que teve medo de me levar na delegacia porque não tinha documentos meus. Achou que os policiais iam me colocar num orfanato. Então decidiu me criar como se fosse neta dela. Dona Carmen, que acompanhava toda a conversa, balançou a cabeça com aprovação. Dona Odete sempre foi uma santa. Criou a Isa com tanto amor. Trabalhou até não poder mais para dar o melhor para ela. Como assim não pode mais? Marcos perguntou, percebendo algo na voz da mulher. Isadora desviou o olhar, uma sombra passando por seu rosto. Vovó está doente. Não consegue mais trabalhar como costureira. Por isso eu trabalho aqui, para pagar os remédios e o aluguel da casa. Que tipo de doença? Os médicos dizem que é só velhice. Cansaço, mas eu vejo que ela está mais fraca a cada dia. Não come direito. Tosse muito durante a noite. A voz de Isadora tremeu um pouco. Ela é tudo o que eu tenho no mundo. Marcos sentiu um misto de gratidão e preocupação. Gratidão por aquela mulher ter cuidado de sua filha durante todos esses anos. E preocupação pelo que parecia ser uma condição mais séria do que Isadora imaginava. Eu gostaria muito de conhecê-la. Disse, para agradecer pessoalmente por ter cuidado de você todos esses anos. Ela vai ficar maluca quando souber. Isadora sorriu pela primeira vez desde o início daquela conversa surreal. Sempre dizia que um dia seus pais verdadeiros iam aparecer. Eu achava que era só coisa de vovó, sabe?
Nunca pensei que fosse acontecer de verdade. Marcos devolveu o ursinho para ela, mas antes segurou suas mãos por um momento. Eram mãos trabalhadoras, calejadas de tanto carregar bandejas e lavar pratos, mas ainda tinham a delicadeza que ele lembrava de quando ela era pequenina. Posso te fazer uma pergunta estranha? Disse. Você tem alguma marca de nascença? Uma pequena mancha em formato de coração no ombro direito. Isadora arregalou os olhos. Como o senhor sabe disso? Porque eu estava presente no dia em que você nasceu. Marcos sorriu através das lágrimas. Segurei você nos braços quando tinha apenas alguns minutos de vida. Regina dizia que aquela marquinha era a prova de que você tinha nascido para ser amada. Sem pensar duas vezes, Isadora se inclinou e abraçou Marcos. Foi um abraço hesitante no início, como se ela estivesse testando se era real, mas depois se tornou forte e desesperado, como se quisesse recuperar 20 anos de abraços perdidos. Papai, ela murmurou contra o ombro dele, e a palavra saiu tão naturalmente que surpreendeu a ambos. O restaurante inteiro explodiu em palmas e assovios. Dona Carmen chorava abertamente. Outros clientes limpavam os olhos, e até mesmo os garçons mais durões estavam visivelmente emocionados. Quando se separaram, Marcos segurou o rosto de Isadora entre as mãos, memorizando cada traço. Você cresceu tão bonita, disse. Sua mãe ficaria tão orgulhosa. Conte-me sobre ela, sobre vocês, sobre como eu era quando pequena. Temos 20 anos para conversar sobre isso. Marcos sorriu. Mas primeiro, eu preciso conhecer a mulher que salvou minha filha. Você pode me levar para conhecer vovó Odete. Isadora assentiu entusiasmada, mas uma pequena preocupação passou por seus olhos. Só vamos com calma, tá? Ela anda meio frágil ultimamente. Uma notícia dessas pode ser demais para o coração dela. Marcos concordou, mas por dentro estava ansioso. Depois de 20 anos de buscas infrutíferas, de falsas esperanças e decepções devastadoras, finalmente havia encontrado sua filha, e em algumas horas conheceria a mulher que havia tornado isso possível. Enquanto saíam do restaurante juntos, pai e filha reunidos depois de 2 décadas, nenhum dos dois imaginava que a verdade sobre aquele reencontro era muito mais complexa do que sonhavam. A casa de Odete ficava num bairro simples, de ruas de paralelepípedo e casas coladas umas nas outras. Era uma construção antiga, de apenas 2 quartos, com uma pequena varanda na frente, onde ficavam alguns vasos de plantas que Isadora cuidava com carinho. A tinta azul clara das paredes estava descascando, e o portãozinho de ferro rangia quando foi aberto. Vovó, cheguei! Isadora chamou ao entrar, com Marcos logo atrás. O nervosismo era visível em seus gestos. Ajeitava o cabelo, alisava o avental, olhava para Marcos como se ainda não acreditasse que tudo aquilo fosse real. Que horas são essas de chegar, menina? Pensei que tivesse acontecido alguma coisa. Veio uma voz fraca do fundo da casa. Desculpa, avó. Aconteceu uma coisa diferente no restaurante hoje. Marcos observava cada detalhe da casa enquanto caminhavam pelo corredor estreito. As paredes tinham fotografias de Isadora em várias idades. Primeira comunhão, formaturas escolares, aniversário simples, mas sempre com um sorriso radiante. Em todas elas, o ursinho de pelúcia aparecia de alguma forma. No colo, na mesa, pendurado na roupa. Vovó, tem alguém aqui que eu quero que a senhora conheça. Isadora disse ao chegarem na sala pequenininha, onde uma senhora de cabelos brancos estava sentada numa poltrona velha, fazendo tricô. Odete Mendes, aos 75 anos, tinha aquela aparência frágil das pessoas que carregaram o peso do mundo nos ombros por tempo demais. Seus olhos azuis, embora desbotados pela idade, ainda tinham uma vivacidade especial quando olhava para Isadora. Mas quando viu Marcos, algo mudou em sua expressão. Uma sombra de preocupação, talvez até medo. Boa tarde, dona Odete. Marcos se aproximou respeitosamente. Meu nome é Marcos Tavares. Tavares... Ela repetiu o sobrenome devagar, como se estivesse testando como soava. Prazer em conhecê-lo, senhor Marcos. Sente-se, por favor, Isa. Vai fazer um cafezinho para nosso visitante. Na verdade, vovó, é melhor a senhora sentar direito. Isadora puxou uma cadeira e se sentou bem próxima da poltrona. O que eu vou contar é bem difícil de acreditar.
Odete largou o tricô no colo, percebendo a seriedade no tom da neta. Marcos permaneceu de pé, não querendo parecer invasivo demais logo no primeiro encontro. Lembra que a senhora sempre dizia que um dia meus pais verdadeiros iam aparecer. Isadora começou suavemente. O rosto de Odete empalideceu visivelmente. Isa, do que você está falando? Vovó. Isadora segurou a mão enrugada da mulher. Este é meu pai de verdade. Ele me encontrou hoje no restaurante. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Odete olhou de Isadora para Marcos, depois de volta para Isadora, como se estivesse tentando processar uma informação impossível. Como pode ter certeza? Sua voz saiu como um sussurro. Marcos se aproximou devagar e mostrou a fotografia amarelada. Esta é Letícia, minha filha, que desapareceu há 20 anos. Ela estava com este ursinho quando sumiu. Odete pegou a foto com mãos trêmulas e a estudou por um longo tempo. Quando levantou os olhos, havia lágrimas neles. Meu Deus do céu, é igualzinha a você quando pequena, Isa. A senhora sempre soube, né? Isadora perguntou gentilmente. Sempre soube que eu não era órfã abandonada. Odete desviou o olhar, fixando-o na janela onde o sol da tarde criava sombras compridas na sala. Eu te encontrei na praça, como sempre contei. Você estava sozinha, chorando. Dona Odete. Marcos se agachou ao lado da poltrona, falando com voz suave. Eu não vim aqui para culpar ninguém por nada. Vim para agradecer por ter cuidado da minha filha todos esses anos. Pelo que vejo, ela cresceu amada e bem educada. Qualquer pai ficaria orgulhoso. As lágrimas de Odete se intensificaram. O senhor não entende, eu tentei. Tentei encontrar a família dela, mas ela não sabia dizer o nome completo, não sabia o endereço. Era muito pequeninha. Claro que tentou, Marcos disse, colocando a mão sobre a dela. E fez a coisa certa. Cuidou dela quando ela mais precisava. Isadora observava a interação com um misto de curiosidade e preocupação. Havia algo no jeito da avó que não parecia natural, como se ela estivesse escondendo alguma coisa. Mas talvez fosse só o choque de descobrir que o passado tinha finalmente alcançado o presente. Vovó, o Sr. Marcos, quer dizer, meu pai, gostaria de saber mais sobre como foi minha infância aqui. Pode contar para ele. Odete se recompôs um pouco, limpando os olhos com um lenço de pano. Claro, minha filha. O senhor quer saber o quê? Marcos puxou uma cadeira e se sentou. Tudo, como ela era quando chegou aqui. Se lembrava de alguma coisa. Se falava sobre a família. Ela chorava muito nos primeiros dias. Odete começou, sua voz ganhando um pouco mais de firmeza. Ficava acordada de madrugada, chamando papai. Papai. Eu fazia chá de camomila para ela conseguir dormir. Eu realmente fazia isso. Isadora perguntou surpresa. Fazia sim, e sempre com aquele ursinho agarrado, não largava de jeito nenhum se alguém tentava tirar para lavar. Fazia um escândalo. Marcos sorriu. Ela sempre foi apegada ao mel. Era o primeiro brinquedo que procurava quando acordava. O último que largava antes de dormir. Mel, Odete repetiu, parecendo surpresa. Ela sempre chamou ele de Mel, mas eu nunca soube por quê. Foi o nome que Regina deu ao ursinho. Regina era minha esposa, mãe da Letícia. Ela ainda está. Marcos balançou a cabeça. Morreu 5 anos depois que Letícia desapareceu. Nunca se recuperou da perda. Sinto muito, Odete disse, e parecia sincera. Deve ter sido terrível para vocês. Foi o pior período da minha vida. Marcos admitiu. Mas agora entendo que Letícia estava segura aqui, sendo amada por você. Isso alivia um pouco a dor desses anos todos. Isadora se levantou de repente. Vou mostrar meu quarto para o Pei, para o Sr. Marcos, disse, ainda se acostumando com a ideia de ter um pai. Pode me chamar de pai, Letícia, ou Isa, se preferir. Marcos sorriu. Vai levar um tempo para nos acostumarmos com essa nova realidade. Enquanto caminhavam pelo corredor estreito, Isadora foi apontando coisas. Aqui é onde vovó costura para fora. Ela foi costureira a vida toda, mas ultimamente não consegue mais pegar serviços pesados. Aqui é o banheiro, e ali é o quarto dela. O quarto de Isadora era pequeno, mas aconchegante. Uma cama de solteiro com colcha de retalhos.
Uma cômoda antiga, uma estante com alguns livros e diplomas escolares, e em cada canto, fotografias e lembrancinhas da vida que havia construído ali. Guardo algumas coisas antigas num baú embaixo da cama, ela disse, puxando uma caixa de madeira. Vovó sempre dizia para eu guardar tudo o que pudesse me lembrar de antes. Marcos se ajoelhou no chão ao lado dela, enquanto abria o baú. Dentro havia um vestidinho amarelo muito pequeno, alguns desenhos de criança, uma bonequinha de pano e, no fundo, um par de sapatinhos brancos minúsculos. Meu Deus! Ele sussurrou, pegando os sapatos. Eu reconheço estes sapatos. Foram os primeiros que compramos para você andar. Isadora olhou surpresa. A senhora sempre disse que eram os sapatos que eu estava usando quando me achou. E estava mesmo. Eram seus favoritos. Regina dizia que você fazia questão de usar eles todo dia. De repente, uma tosse forte e prolongada veio da sala. Isadora se levantou rapidamente, preocupada. Vovó, está tudo bem? Quando chegaram à sala, encontraram Odete curvada na poltrona, tossindo violentamente. Quando afastou o lenço da boca, estava manchado de sangue. Meu Deus, vovó, isso não é normal. Isadora correu para ela. Não é nada. Filha, só uma tossezinha boba. Marcos observou a cena com preocupação. Reconhecia os sinais. Já havia visto isso antes em outros casos. Odete estava mais doente do que deixava transparecer. Dona Odete, há quanto tempo a senhora está tossindo sangue? Não é nada sério, senhor Marcos. Só um resfriado que não quer passar. Vovó, isso não é resfriado. Por que não me contou? Isadora estava visivelmente assustada. Para que te preocupar, minha filha? Você já trabalha tanto. Marcos se aproximou. Com licença, mas acho que devemos levar a senhora ao médico. Tosse com sangue pode ser sinal de algo mais sério. Odete olhou para ele com uma expressão estranha, como se estivesse avaliando algo. Por um momento, seus olhos se encontraram, e Marcos teve a sensação de que ela queria dizer alguma coisa, mas se continha, talvez seja mesmo necessário. Ela concordou finalmente. Enquanto Isadora corria atrás de remédios e água, Odete segurou o braço de Marcos. Senhor Marcos, disse em voz baixa, preciso conversar com o senhor, a sós. Tem coisas que precisam ser ditas. Marcos assentiu, percebendo que havia muito mais naquela história do que aparentava. Quando quiser, dona Odete. Estou aqui. O olhar dela era carregado de um peso que ele não conseguia decifrar. Culpa, medo, alívio, tudo misturado numa expressão que o deixava inquieto. Alguma coisa estava sendo escondida, e pela primeira vez desde aquela manhã mágica no restaurante, Marcos sentiu um frio no estômago. Domingo, 15 de março de 2004, 14h30. Marta Mendes caminhava sem rumo pelas ruas da cidade há 2 horas. Seus olhos vermelhos de tanto chorar não conseguiam focar direito, e suas mãos tremiam incontrolavelmente. 3 semanas havia se passado desde que perdeu o bebê, uma menina que nem chegou a respirar direito, que veio ao mundo já sem vida. Foi a vontade de Deus, diziam as pessoas. Vocês são jovens. Podem ter outros filhos, consolavam os vizinhos. Mas Marta não queria outros filhos, queria sua filha, aquela que havia sonhado durante 9 meses, para quem já havia bordado o vestidinho e preparado o berço. Desde então, não conseguia mais ficar em casa. A dor era física, como se alguém tivesse arrancado um pedaço do seu peito. Saía de manhã e só voltava quando escurecia, caminhando pelas ruas, parando em praças, observando outras mães com seus filhos. Foi assim que chegou ao Parque Central naquela tarde de domingo. O local estava movimentado, famílias fazendo piquenique, crianças brincando nos balanços, pais empurrando carrinhos de bebê. Marta se sentou num banco afastado e ficou observando, sentindo uma mistura de inveja e dor que a consumia por dentro. Foi quando viu a menina, loirinha, de uns 3 anos, sentada sozinha num banquinho perto do carrinho de sorvete. Segurava um ursinho de pelúcia cor de mel e balançava as perninhas, parecendo esperar por alguém. Marta observou por alguns minutos onde estava a mãe daquela criança e o pai. Como alguém podia deixar uma menina tão pequena sozinha num lugar público? Quando viu o homem se afastando do carrinho de sorvete e se distraindo conversando com o vendedor,
Algo dentro de Marta se partiu definitivamente, na sua mente confusa e atormentada pela depressão. Aquilo era abandono, aquilo era negligência. Aquela criança estava sendo rejeitada, assim como ela própria havia sido rejeitada pela vida. Não é certo, murmurou para si mesma, levantando-se do banco. Uma criança não pode ficar sozinha assim. Aproximou-se da menina com passos hesitantes. Oi, lindinha, cadê sua mamãe? A criança olhou para ela com aqueles olhos grandes e doces. Papai foi buscar sorvete. Eu tô esperando aqui com o Mel. Mel, meu ursinho. Ela mostrou o brinquedo. Ele cuida de mim. Marta sentiu o coração acelerar. Era como se o destino tivesse colocado aquela criança no seu caminho. Uma menina abandonada, que precisava de cuidados, que precisava de uma mãe de verdade. Vem comigo, amor. Vamos procurar sua mamãe, disse, estendendo a mão. Mas papai disse para eu esperar aqui. Seu papai tá ali. Oh, Marta apontou para uma direção qualquer. Ele mandou eu vir buscar você. A menina hesitou, mas a voz doce e maternal de Marta a convenceu. Pegou na mão estendida e se deixou levar, abraçando o ursinho contra o peito. Marta caminhou rapidamente pela praça, sentindo uma euforia estranha. Finalmente tinha uma filha para cuidar. Finalmente podia ser mãe. Aquela criança não ia sofrer abandono como ela havia sofrido a vida toda. Quando chegaram em casa, uma casinha simples nos fundos do terreno da mãe, Odete estava regando as plantas do quintal. Marta, de onde você tirou essa menina? Achei ela abandonada na praça, mãe. Sozinha, chorando. Não posso deixar uma criança sofrer assim. Odete franziu o senho, preocupada. Conhecia a filha o suficiente para saber que algo não estava certo, desde que perdeu o bebê. Marta andava estranha, falando coisas sem nexo, tendo surtos de choro e raiva. Marta, essa menina tem família. Alguém deve estar procurando por ela. Ninguém estava cuidando dela. Estava sozinha. Marta gritou, apertando a criança contra o peito. Ela precisa de uma mãe de verdade. A menina começou a chorar. Quero meu papai. Quero ir embora. Não chora, meu amor. Mamãe tá aqui agora. Vou cuidar de você para sempre. Odete se aproximou, tentando acalmar a situação. Letícia, né? Como você se chama, queridinha? Letícia. A menina soluçou. Quero meu papai. Claro que quer, minha filha. Vamos procurar ele, tá bom? Mas Marta não deixou. Levou a menina para dentro da casa pequena, trancou a porta e passou o resto do dia tentando convencer tanto Letícia quanto a si mesma de que aquilo era o melhor para todos. 3 dias depois, Odete observava a filha com crescente preocupação. Marta não saía de casa, não dormia direito, e tratava Letícia como se fosse realmente sua filha biológica. Havia queimado as roupas que a menina usava quando chegou, alegando que eram roupas de criança abandonada, e comprado um guarda-roupa novo completo. Marta, essa menina tem uma família. Deve ter gente desesperada procurando por ela. Não tem não, mãe. Se tivesse, não ia estar abandonada na praça. Mas ela fala do pai dela o tempo todo. Chama ele de papai. Pergunta quando ele vai buscar ela. São fantasias de criança. Marta respondia, cada vez mais agressiva quando o assunto surgia. Ela foi rejeitada, como eu fui rejeitada. Agora tem uma família que realmente ama ela. Letícia, nos primeiros dias, chorava pedindo o pai, mas era uma criança pequena, e gradualmente começou a se adaptar à nova rotina. Marta a cobria de carinho, comprava brinquedos, fazia comidas especiais. Era como se estivesse tentando compensar toda a dor que sentia com o amor excessivo pela menina. Uma semana depois, Odete encontrou cartazes espalhados pela cidade. Desaparecida, Letícia Tavares, 3 anos. A foto mostrava exatamente a menina que estava em sua casa, sorrindo e abraçada ao mesmo ursinho de pelúcia. O coração dela disparou. Aquela criança não havia sido abandonada. Havia sido levada, e sua filha, quando chegou em casa, encontrou Marta dando banho em Letícia, cantando uma música de ninar. Marta, precisamos conversar. Sobre o quê, mãe? Odete mostrou o cartaz. Sobre isso. O rosto de Marta empalideceu. Por alguns segundos. Pareceu voltar à realidade, entendendo a gravidade do que havia feito. Mas depois, seus olhos se encheram de lágrimas desesperadas.
Não posso devolver ela, mãe. Não posso. Ela é tudo que me resta na vida. Filha, isso é sequestro. Você pode ir presa. Eu salvei ela. Ela estava abandonada. Não estava, Marta. Os pais dela estão procurando. Olha só o desespero nesse cartaz. Marta olhou o papel, viu a foto de Letícia sorrindo, leu as palavras desaparecida e procuram desesperadamente, pela primeira vez em semanas. A névoa da depressão se dissipou um pouco e ela enxergou a realidade do que havia feito. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz com essa criança? 2 semanas depois, Odete acordou com um silêncio estranho na casa. Normalmente, Marta acordava cedo para cuidar de Letícia, e sempre havia barulho de café sendo preparado, de criança brincando. Mas naquela manhã, tudo estava quieto demais. Levantou-se e foi até a casinha dos fundos. A porta estava destrancada. Quando entrou, encontrou Letícia dormindo no sofá, abraçada ao ursinho, e uma carta sobre a mesa da cozinha. Marta não estava em lugar nenhum. A carta estava escrita com a letra trêmula da filha. Mãe, não consigo mais viver com o peso do que fiz. Aquela criança tem uma família que a ama. Eu a tirei deles por puro egoísmo e loucura. Não sou digna de ser mãe de ninguém. Cuide da Letícia até encontrar a família dela. Ela é um anjo e merece ser amada de verdade. Eu tentei devolver ela na praça ontem, mas não consegui. Como explicar para os pais onde ela esteve? Como contar o que fiz sem destruir a vida dela também? Desculpa por tudo. Desculpa por ser uma filha tão quebrada. Marta, Odete correu pela casa, procurando pela filha, mas já sabia no fundo do coração que era tarde demais. Encontrou Marta 2 horas depois, no quarto de trás, cercada pelos frascos vazios dos remédios que usava para a depressão. Presente. Casa de Odete. Odete se levantou da poltrona com dificuldade, a lembrança daquela época pesando em seu peito como uma lápide. 20 anos guardando aquele segredo. 20 anos criando Letícia como se fosse sua própria neta. 20 anos carregando a culpa de não ter conseguido salvar a filha da depressão que a consumia. Isadora estava na cozinha, preparando chá. Marcos havia saído para comprar remédios na farmácia. Era a oportunidade perfeita. Subiu até o sótão pequeno da casa, onde guardava as coisas de Marta. Lá no fundo de uma caixa empoeirada estava a carta, amarelada pelo tempo, mas ainda legível. Desceu as escadas devagar, sentindo o peso de cada degrau. 20 anos de mentiras estavam prestes a desmoronar. Era hora de contar a verdade. Marcos voltou da farmácia carregando uma sacola com remédios para tosse e vitaminas. O farmacêutico havia sido claro. Tosse com sangue em pessoa idosa precisava de acompanhamento médico urgente. Mas quando sugeriu isso para Odete, ela havia desconversado, alegando que médicos eram caros e desnecessários. Chegou. Pai! Isadora correu para encontrá-lo na porta. A palavra pai ainda saía meio tímida de sua boca, mas cada vez com mais naturalidade. Como ela está? Melhor. Tomou o chá de gengibre que sempre funciona. Agora está descansando no quarto. Marcos colocou os remédios na mesa da sala, observando a casa com mais atenção. Era simples, mas limpa e organizada. Via-se que 2 mulheres haviam construído uma vida ali. Com carinho e cuidado mútuo, fotografias de Isadora em várias idades decoravam as paredes. E em cada uma delas, ela parecia feliz e amada. Quer que eu mostre mais coisas da minha infância? Isadora perguntou. Animada. Tenho uns álbuns que vovó fez. Sentaram-se no sofá pequeno da sala, e ela trouxe uma pilha de álbuns caseiros. Não eram álbuns profissionais, mas cadernos onde Odete havia colado fotografias ao longo dos anos, sempre com pequenas anotações ao lado. Primeira comunhão, 8 anos. Leu Marcos, observando uma foto onde Isadora usava um vestido branco simples, mas estava radiante. Você estava linda. Vovó costurou esse vestido, ficou trabalhando nele por semanas. Disse que toda menina merecia se sentir uma princesa no dia da primeira comunhão. Marcos sorriu, imaginando Regina nessa situação. Ela também teria feito questão de preparar algo especial para Letícia. Sua mãe teria adorado esse vestido. Ela adorava costurar também. Conte mais sobre ela. Isadora se aconchegou no sofá, com aquela curiosidade natural de quem quer conhecer suas origens. Regina era enfermeira no hospital da cidade.
cabelos castanhos como os seus, mas sempre presos num coque porque o trabalho exigia, tinha um jeito especial com crianças. Elas paravam de chorar só de ouvir a voz dela. Como vocês se conheceram. Num acidente de trânsito. Marcos riu da lembrança. Eu estava dirigindo a moto da PM e um cachorro atravessou na minha frente. Acabei caindo e ralando o joelho. Ela estava saindo do plantão e me socorreu. Foi amor à primeira vista. Para mim foi. Ela demorou mais para se convencer. Ele virou a página do álbum. Olha isso. Aniversário de 12 anos. Foi aqui mesmo, no quintal. Vovó fez um bolo de chocolate que durou 3 dias. Convidamos as meninas da rua toda, na foto. Isadora soprava velhinhas cercada por outras crianças. Todas pareciam se divertir genuinamente. Marcos sentiu uma pontada no peito. Quantos aniversários havia perdido? Quantos momentos importantes da vida da filha não pôde acompanhar? Você era uma criança feliz, observou. Era sim. Vovó sempre fez questão disso. Mesmo quando as coisas ficavam difíceis financeiramente, ela dava um jeito de fazer tudo parecer uma aventura. Como assim? Difíceis. Isadora hesitou um pouco. Bem, vovó criou uma criança sozinha, sendo costureira. Nem sempre sobrava dinheiro para tudo. Às vezes jantávamos pão com açúcar e ela dizia que era jantar francês. Quando a luz era cortada, acendíamos velas e ela inventava que estávamos num castelo medieval. Marcos sentiu o coração apertar, enquanto ele tinha casa própria, salário de militar, estrutura para oferecer conforto. Sua filha havia sido criada com dificuldades financeiras, mas ao mesmo tempo, via nas fotografias e nas memórias que ela havia sido amada profundamente. Ela nunca reclamava. Perguntou. Jamais. Pelo contrário, sempre dizia que éramos sortudas por ter uma a outra, que existem pessoas ricas de dinheiro e pobres de amor. E nós éramos ricas de amor. Viraram mais algumas páginas. Formatura do ensino médio. Primeiro dia de trabalho no restaurante, pequenas comemorações familiares. Em todas, Odete aparecia como uma figura presente e carinhosa. Posso fazer uma pergunta meio delicada? Marcos disse. Claro. Você nunca suspeitou que podia ter família em outro lugar. Nunca sentiu, sei lá, que alguma coisa não batia na história. Isadora pensou por um momento. Às vezes eu sonhava com coisas estranhas. Um homem cantando para mim, uma mulher de cabelos castanhos me dando banho, uma casa diferente dessa. Mas vovó sempre dizia que eram lembranças inventadas, que criança pequena tem muita imaginação. Que tipo de sonhos? Tinha um que se repetia bastante. Eu estava num parque, brincando num balanço muito alto. Alguém me empurrava e eu ria muito quando tentava ver quem era. Sempre acordava. Marcos sentiu um arrepio. Havia um balanço no parque onde você desapareceu. Era seu brinquedo favorito. Você sempre pedia para ir bem alto, mesmo eu morrendo de medo. Sério. Os olhos de Isadora brilharam. Então eram memórias de verdade. Parecem ser que mais você lembra. Uma música. Alguém cantando uma música sobre um boi, eu acho. Boi da cara preta. Isso. Ela se animou. Como você sabe, era a música que eu cantava para você dormir todas as noites. Regina reclamava porque dizia que ia dar pesadelo. Mas você adorava. Eles riram juntos. E pela primeira vez desde aquela manhã surreal, Marcos sentiu que realmente estava conhecendo sua filha. Não a criança de 3 anos que havia perdido, mas a mulher de 23 que ela havia se tornado. Posso perguntar uma coisa sobre você agora? Isadora disse. À vontade. Como foi a vida do Senhor depois que eu desapareci? Marcos suspirou fundo. Era uma pergunta difícil, mas ela merecia honestidade. Os primeiros anos foram horríveis. Eu me culpava todos os dias por ter me distraído. Regina entrou numa depressão profunda. A casa ficou como um mausoléu. Ela mantinha seu quarto exatamente como estava no dia do desaparecimento. Que triste. Depois que Regina morreu, eu meio que me entreguei ao trabalho. Virei um workahólico, mas nunca parei de procurar por você. Visitava orfanatos, contratava detetives, seguia qualquer pista, por mais improvável que fosse. O Senhor nunca tentou refazer a vida, casar de novo. Marcos balançou a cabeça. Como poderia?
Parte de mim estava desaparecida junto com você. Não conseguia me imaginar sendo pai de outra criança, marido de outra mulher. Minha vida ficou em pausa. Isadora segurou a mão dele. Um gesto simples, mas carregado de significado. Sinto muito por tudo que vocês passaram por minha causa. Não foi por sua causa, Letícia. Você era apenas uma criança. Foi culpa de quem quer que tenha feito isso. Mas se eu não tivesse saído do banco... Pare com isso. Ele disse firmemente. Criança pequena não tem culpa de nada. Quem tem culpa é o adulto que deveria estar cuidando. No caso, eu. Agora não adianta mais ficar se culpando, né? Estamos juntos de novo. Marcos assentiu, apertando a mão dela. É verdade. Agora é hora de recuperar o tempo perdido. Como vamos fazer isso? Bem, ele pensou. Que tal começarmos tendo um almoço de domingo em família? Você, eu e Dona Odete? Quero conhecer melhor a mulher que criou minha filha. Ela vai adorar. Adora cozinhar para a visita. E depois, se você quiser, posso te mostrar a casa onde você nasceu. Ainda tem o seu quarto montado. Bueno, tinha até alguns anos atrás. Os olhos de Isadora se encheram de lágrimas. O senhor manteve meu quarto. Regina não deixava mexer em nada. Depois que ela morreu, demorei anos para conseguir mudar alguma coisa. Ainda tenho algumas roupas suas de bebê, brinquedos. Eu gostaria muito de ver. Então está combinado. Domingo que vem, almoço aqui, e depois vamos até minha casa. Nesse momento, Odete apareceu na sala, parecendo melhor, mas ainda frágil. Havia algo em seus olhos que Marcos não conseguia decifrar. Um misto de alegria pelo reencontro e uma sombra de preocupação. Como estão vocês dois, conversando sobre o passado? Estávamos conhecendo um ao outro. Marcos sorriu. Dona Odete, não sei como agradecer por ter cuidado tão bem da Letícia todos esses anos. Odete desviou o olhar. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não é verdade. Muita gente teria entregado uma criança perdida para as autoridades. A senhora escolheu amá-la como neta. Ela era uma criança especial. Impossível não amar. Isadora se levantou e abraçou a avó. Vovó, o senhor Marcos quer almoçar aqui domingo que vem. Posso convidar? Claro, minha filha. Será um prazer. Mas quando Odete olhou para Marcos por cima da cabeça de Isadora, ele viu algo em seus olhos que o deixou inquieto. Parecia culpa ou medo. Talvez fosse natural. Afinal, estava entregando a neta que havia criado por 20 anos para o pai biológico. Devia ser um misto de felicidade e perda. Ou talvez houvesse algo mais. Sábado, 20h30. Varanda da casa de Odete. A noite estava fresca e Isadora havia saído para comprar pão na padaria da esquina. Seria uma caminhada de 15 minutos. Tempo suficiente para a conversa que Odete vinha adiando há uma semana. Senhor Marcos, ela chamou da poltrona. Pode vir aqui na varanda. Preciso conversar com o senhor. Marcos estava na cozinha, ajudando a lavar a louça do jantar. Nos últimos dias, havia se tornado quase um membro da família. Aparecendo todas as tardes depois do trabalho para passar tempo com Isadora, era tocante ver como os dois se esforçavam para se conhecer, preenchendo 20 anos de ausência com conversas longas e descobertas mútuas. Claro, Dona Odete. Ele se sentou na cadeira de plástico ao lado da poltrona dela. O ar noturno trazia o cheiro de jasmim do quintal e o som distante da televisão dos vizinhos. Era um momento de paz que contrastava com a agitação que Odete sentia por dentro. O senhor está feliz por ter encontrado sua filha, né? Mais feliz do que consigo expressar. Marcos respondeu sinceramente. 20 anos, Dona Odete. 20 anos procurando. E ela estava aqui, pertinho, sendo cuidada pela senhora. Odete assentiu devagar, mexendo nervosamente nas mãos. Senhor Marcos, eu preciso contar algumas coisas sobre como a Isa realmente chegou até mim. Algo no tom da voz dela fez Marcos se endireitar na cadeira. Estou ouvindo. Antes preciso que o senhor entenda uma coisa. Eu amo aquela menina como se tivesse parido ela. Tudo o que fiz nos últimos 20 anos foi pensando no bem dela. Imagino que sim. Qualquer pessoa vê o amor que vocês têm uma pela outra. Odete inspirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. Eu não encontrei a Isa abandonada na praça, senhor Marcos. O coração dele saltou. Como assim?
Quem trouxe ela para mim foi minha filha, Marta. Sua filha, onde ela está? Por que nunca falaram dela? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado de Odete. Marta morreu há 20 anos. Senhor Marcos, 3 semanas depois de trazer a Isa para casa, Marcos sentiu um frio na espinha. Morreu como? Se matou, tomou todos os remédios de depressão que estava tomando depois que perdeu o bebê. Que bebê? Marta tinha 25 anos e estava grávida. O bebê nasceu morto. Ela entrou numa depressão terrível. Ficou meio fora de si. Começou a sair de casa todos os dias, indo em praças, observando outras mães com seus filhos. Marcos sentia o estômago se contorcendo. Uma suspeita terrível começava a se formar em sua mente. Dona Odete, como exatamente Marta trouxe Isadora para casa? A velha senhora fechou os olhos, como se a dor fosse física. Ela disse que tinha encontrado uma criança abandonada na praça, que os pais tinham ido embora e deixado ela sozinha. Eu quis acreditar, mas a senhora suspeitou que não era verdade. Suspeitei sim. A menina chorava pedindo o papai, falava de casa, de brinquedos que não tinha aqui. Mas Marta estava tão fora de si, disse que ia ser uma mãe melhor para a criança do que quem tinha abandonado ela. Marcos se levantou da cadeira, começando a andar de um lado para o outro na varanda pequena. O quebra-cabeças estava se montando na sua cabeça, e a imagem que surgia era aterrorizante. Dona Odete, a senhora acha que Marta, que ela pegou Letícia no parque? O silêncio que se seguiu foi a confirmação que ele não queria ouvir. Uma semana depois de trazer a menina para casa, eu encontrei cartazes pela cidade. Desaparecida. Letícia Tavares. A foto era igual à criança que estava na minha casa. E o que a senhora fez? Confrontei Marta. Mostrei o cartaz para ela. Odete estava soluçando agora. Por alguns minutos, ela pareceu voltar à realidade. Entendeu o que tinha feito. Ficou desesperada, dizendo que tinha que devolver a menina. Que os pais deviam estar sofrendo. E ficou pior ainda. Entrou em pânico pensando que ia ser presa, que ia ter que explicar para a criança por que estava devolvendo ela. Passou 2 semanas tentando encontrar coragem para levar a Letícia de volta ao parque. Marcos parou de andar, virando-se para encarar Odete, mas não conseguiu. Não conseguiu na última vez que tentou. Voltou para casa chorando, dizendo que não sabia como explicar para os pais onde a filha tinha estado. Como contar que uma estranha tinha cuidado dela sem destruir a criança também? E então, deixou uma carta confessando tudo e se matou naquela mesma noite? O mundo pareceu desabar ao redor de Marcos. 20 anos de busca. 20 anos achando que havia sido sequestro ou algo pior. E na verdade havia sido uma mulher doente, em surto depressivo, que pensou que estava salvando sua filha. A carta, a senhora ainda tem essa carta. Odete assentiu. Guardei todos esses anos. Está no sótão, junto com as coisas dela. Por que não procurou a polícia depois? E dizer o quê? Odete se virou para ele, os olhos vermelhos de chorar. Que minha filha tinha sequestrado uma criança e depois se matado. Que a menina estava comigo há semanas sem eu saber que tinha sido roubada. Seria o certo a fazer. Seria. Ela se levantou da poltrona com esforço. O senhor tem ideia do que acontece com crianças que vão para o sistema. Eu já era velha demais para a adoção oficial. Iam colocar ela num orfanato e depois numa família qualquer. Como eu ia entregar aquela criança para estranhos depois de vê-la chorar por semanas chamando pelo papai? Marcos sentia uma mistura de raiva, gratidão e confusão. Então a senhora decidiu criar ela. Decidi dar para ela a estabilidade que ela precisava. Inventei a história da praça, dei um nome novo e criei ela como se fosse minha neta. Nunca registrei oficialmente porque não queria que aparecesse no sistema. Durante 20 anos. Durante 20 anos, senhor Marcos. 20 anos amando aquela menina. 20 anos carregando a culpa do que minha filha fez. 20 anos me perguntando se fiz a coisa certa. O som dos passos de Isadora no portão interrompeu a conversa. Ela vinha cantarolando, claramente feliz, balançando a sacola do pão. Trouxe pão francês quentinho. Vamos tomar café agora ou deixamos para amanhã? Marcos e Odete se entreolharam. A leveza na voz dela contrastava brutalmente com o peso da conversa que acabavam de ter. Deixa para amanhã, filha.
Odete disse, tentando controlar a voz. Já está tarde. Tudo bem, vou só guardar na cozinha. Quando ela entrou na casa, Marcos se aproximou de Odete. Dona Odete, eu preciso pensar sobre tudo isso. É muita informação. Eu sei que é, e sei que o senhor deve estar com raiva. Estou confuso, não sei se sinto raiva, gratidão, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Eu entendo, mas preciso que o senhor saiba de mais uma coisa antes de decidir o que fazer. O quê? Odete começou a tossir novamente. E desta vez o sangue foi mais visível no lenço. Marcos notou imediatamente. Dona Odete, essa tosse está piorando. É sobre isso que preciso falar, senhor Marcos. Eu estou morrendo. Como assim? Câncer de pulmão? Descobri há 6 meses. Os médicos disseram que tenho poucos meses de vida. Marcos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A Isadora sabe. Não. E não pode saber ainda. Ela ia largar tudo para cuidar de mim. E eu não quero isso. Quero que ela tenha a chance de conhecer o pai que sempre sonhou ter. Dona Odete, por isso precisa entender. Não contei a verdade antes porque queria proteger ela. Mas agora que vou morrer, ela vai ficar sozinha no mundo. Precisa do Senhor. Ela sempre teve direito de saber a verdade. Teve sim. E agora vai saber. Mas timing é tudo, senhor Marcos. Se contar agora, ela vai ficar dividida entre a alegria de ter encontrado o pai e a raiva de descobrir que vivi mentindo para ela. E quando devemos contar? Depois que eu partir? Deixei tudo escrito numa carta para ela. A verdade toda, incluindo a carta que Marta deixou. Marcos passou a mão pelo cabelo, tentando processar tudo. Em uma semana, sua vida havia virado completamente de cabeça para baixo. Encontrou a filha perdida. Descobriu que ela havia sido sequestrada por uma mulher em surto psicótico, que a sequestradora havia se matado e que a mulher que criou sua filha estava morrendo. Isadora volta. Odete sussurrou. Por favor, não conte nada ainda. Deixe ela ser feliz mais um pouco. Marcos assentiu, mas por dentro estava em conflito. Sua filha merecia saber a verdade, mas também merecia ter alguns momentos de felicidade pura antes que seu mundo desabasse novamente. Quando Isadora voltou à varanda, encontrou os dois em silêncio, olhando para o céu estrelado. Vocês estão quietos? Aconteceu alguma coisa? Nada, minha filha. Odete sorriu forçadamente, só conversando sobre a vida. Mas Isadora era esperta. Notou a tensão no ar, o jeito como os dois evitavam se olhar. Alguma coisa estava acontecendo, e ela ia descobrir o que era. Domingo, 6 da manhã. Casa de Odete, Marcos não havia conseguido dormir direito a noite toda. Depois da conversa com Odete, voltou para casa com a cabeça fervilhando de dúvidas e questionamentos. Como contar para Isadora que toda a vida dela havia sido construída sobre uma mentira? Como explicar que a mulher que ela amava como avó havia escondido a verdade sobre sua identidade por 20 anos? Mas ao mesmo tempo, não podia mais carregar aquele peso sozinho. Isadora merecia saber quem ela realmente era, de onde havia vindo e por que havia desaparecido da vida dele. Chegou à casa dela cedo. Ainda com o sol nascendo, encontrou Isadora no quintal pequeno, estendendo roupas no varal, cantarolando baixinho. Pai, que surpresa! Que horário é esse para a visita? Bom dia, filha. Preciso conversar com você. É importante. Alguma coisa no tom sério da voz dele fez Isadora parar o que estava fazendo. Aconteceu alguma coisa? O senhor está com cara de quem não dormiu. É sobre sua avó, sobre como você realmente chegou até ela. Isadora sentiu um frio no estômago. Durante a semana toda, havia percebido olhares estranhos entre Marcos e Odete, conversas que paravam quando ela chegava perto, um clima de tensão que não conseguia entender. O que tem a vovó? Vamos sentar. É uma conversa longa. Eles se acomodaram nos degraus da pequena varanda. Isadora abraçou os joelhos, preparando-se instintivamente para algo que não queria ouvir. Sua avó me contou a verdade ontem à noite, sobre como você realmente chegou até ela. Como assim? Ela sempre me contou que me encontrou perdida na praça. Não foi bem assim, Isadora. Marcos respirou fundo e começou a contar tudo. Sobre Marta. Sobre a depressão após perder o bebê. Sobre como ela havia o visto se afastar daquele banco no parque por apenas 2 minutos. Isadora ouvia em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido.
quando ele chegou à parte do sequestro. Ela balançou a cabeça em negação. Não, isso não pode ser verdade. Vovó nunca me mentiria sobre uma coisa dessas. Ela estava tentando proteger você, filha. Proteger de quê? Da verdade. Da minha própria vida. Proteger de saber que chegou aqui por causa de um crime. Que a filha dela havia te sequestrado. Isadora se levantou bruscamente, começando a andar de um lado para o outro na varanda. Não. Isso não faz sentido. Vovó é incapaz de fazer uma coisa dessas. Ela me ama. E ama mesmo. Foi exatamente por amor que escondeu a verdade. Que verdade? Que eu fui sequestrada. Que minha vida inteira é uma mentira. Marcos tentou se aproximar, mas ela se afastou. Isadora, você não foi criada com mentiras. Foi criada com amor. Dona Odete sacrificou a própria vida para cuidar de você. Sacrificou? Como assim? Ela nunca se casou, nunca refez a vida. Trabalhou como costureira até não conseguir mais. Tudo para te criar. E agora está doente. Muito doente. E não quer que você saiba porque não quer ser um peso. Doente como? Marcos hesitou. Odete havia pedido para não contar sobre o câncer. Mas depois da bomba da verdade sobre o sequestro, não fazia mais sentido esconder nada. Câncer, Isadora. Está em estado terminal. O mundo pareceu desabar ao redor dela. Isadora se apoiou na parede da casa, sentindo as pernas fraquejarem. Terminal. Como terminal. Poucos meses de vida, segundo ela. E vocês decidiram esconder isso de mim também. Ela me pediu para não contar. Disse que queria morrer em paz, sabendo que você tinha encontrado sua família verdadeira. Isadora entrou correndo na casa. Marcos logo atrás. Odete estava na cozinha, preparando café, fingindo normalidade. Vovó. Isadora praticamente gritou. É verdade. Tudo o que ele contou é verdade. Odete se virou devagar, vendo nos olhos da neta que já sabia de tudo. Deixou a xícara de café na pia e se apoiou na bancada. Isadora, é verdade que a senhora me escondeu por 20 anos, que eu tenho um pai que ficou 20 anos me procurando, que a senhora deixou ele sofrer pensando que eu estava morta. Não foi assim, minha filha. Como foi então? Explica para mim como foi. Odete se aproximou, tentando tocar o rosto de Isadora, mas ela se afastou. Marta estava doente, filha, muito doente. Quando trouxe você para casa, estava fora de si. Eu tentei descobrir quem eram seus pais, mas ela havia te trocado de roupa. Não sabia seu nome verdadeiro. Eu sabia meu nome. Eu sempre soube que me chamava Letícia. Nos primeiros dias? Sim, mas você era muito pequena, com o tempo. Acostumou com Isadora. Porque a senhora me fez esquecer, porque me fizeram acreditar que eu era outra pessoa. Marcos tentou intervir. Isadora, sua avó estava numa situação impossível. Perder uma filha para o suicídio, ficar com uma criança traumatizada. Não defenda ela. Isadora se virou para ele, os olhos brilhando de raiva e dor. O senhor também ficou uma semana inteira conversando comigo, conhecendo minha vida, sabendo que eu estava sendo enganada. Filha, eu só soube da verdade ontem. Mentira. Vocês combinaram de esconder tudo de mim. Trataram-me como se eu fosse uma criança que não consegue lidar com a realidade. Odete se aproximou novamente. Desta vez, conseguindo segurar as mãos de Isadora. Minha filha, escuta o que vovó tem para falar. Eu errei. Devia ter contado a verdade há muito tempo, mas se pudesse voltar atrás, faria tudo igual. Como pode dizer isso? Porque você cresceu amada, porque teve uma infância feliz, porque se tornou uma mulher linda e bondosa, baseada numa mentira, baseada no amor que senti por você desde o primeiro dia que chegou aqui, terrorizada, chorando. Agarrada naquele ursinho, você acha que foi fácil para mim. Acha que não sofri vendo você chorar pelo pai todas as noites. Isadora se soltou das mãos dela. Então por que não me devolveu para ele? Porque quando finalmente tomei coragem para procurar a família, já havia se passado 2 meses. Como ia explicar onde você tinha estado? Como ia contar que minha filha doente tinha te sequestrado? Você ia ser traumatizada para sempre. E em vez disso, me traumatizaram agora, aos 23 anos. Odete começou a tossir violentamente. Desta vez, o sangue manchou toda a pia da cozinha.
Isadora, mesmo furiosa, correu para ampará-la. Vovó, estou bem, filha. Só um pouco de cansaço. Não está bem nada. Por que escondeu que está doente? Por que escondeu tudo de mim? Entre os acessos de tosse, Odete conseguiu falar. Porque queria proteger você de toda essa dor. Proteger, a senhora destruiu minha vida. Eu nem sei mais quem eu sou. Marcos se aproximou, tentando acalmar a situação. Isadora, vamos devagar. Sei que é muita coisa para processar. Muito coisa. Ela se virou para ele, os olhos cheios de lágrimas de raiva. Descobri que tenho um pai que me procurou a vida inteira, que minha avó me mentiu sobre tudo, que fui sequestrada, que a mulher que me sequestrou se matou e que a pessoa que mais amo no mundo está morrendo. Isso é muita coisa. Filha, não me chama de filha. Eu não sei mais o que eu sou. Sou Isadora ou Letícia, sou neta da vovó ou filha do Senhor. Minha vida toda é uma mentira. Sua vida não é mentira. Odete disse fracamente, ainda apoiada na pia. O amor que sentimos por você é real. Os momentos que vivemos juntas são reais, mas são baseados numa farsa. Isadora correu para o quarto, bateu a porta e a trancou. Marcos e Odete ficaram na cozinha, ouvindo os soluços que vinham do quarto. Ela tem direito de estar com raiva, Marcos disse. Tem sim, mas precisa entender que fiz o melhor que pude na situação que me encontrei. Dona Odete, por que decidiu contar agora? Porque vou morrer, Sr. Marcos. E não posso deixar ela sozinha no mundo, sem saber quem é de verdade. Ela precisa do Senhor. E se ela não conseguir me perdoar por ter escondido a verdade junto com a senhora? Vai conseguir. Ela tem um coração bom, só precisa de tempo para processar tudo. Mas quando os soluços pararam e o silêncio tomou conta da casa, ambos perceberam que talvez o tempo fosse a única coisa que não tinham mais. Do quarto trancado, veio o som de gavetas sendo abertas, roupas sendo jogadas. Isadora estava arrumando uma mala. Isa, o que você está fazendo? Odete bateu na porta. Vou embora. Preciso ficar sozinha para pensar. Para onde? Minha filha. Não sei, mas preciso sair daqui. Preciso ficar longe de vocês dois. Marcos se aproximou da porta. Isadora, não faz isso. Vamos conversar. Vamos resolver. Não tenho que resolver. Vocês já resolveram tudo pelas minhas costas durante anos. O som da janela sendo aberta ecoou pelo quarto, quando Marcos e Odete conseguiram abrir a porta, forçando a fechadura. O quarto estava vazio. Isadora havia fugido pela janela, levando apenas uma mala pequena, e o ursinho de pelúcia que a acompanhava há 20 anos, segunda-feira, 18 horários, Parque Central. Marcos havia procurado por Isadora durante 2 dias inteiros. Percorreu cada hotel barato da cidade, cada pensão, cada lugar onde uma jovem sem muito dinheiro poderia se hospedar. Nada. Era como se ela tivesse desaparecido novamente. Só que desta vez, por vontade própria. A ironia da situação não passou despercebida por ele. 20 anos procurando pela filha sequestrada, e agora estava procurando pela mesma filha que havia fugido dele. Foi a intuição que o levou de volta ao Parque Central no final da tarde. O mesmo banco onde Letícia havia desaparecido 20 anos atrás. O mesmo lugar onde tudo havia começado. E lá estava ela, sentada no banquinho de madeira, abraçada ao ursinho de pelúcia, olhando para o horizonte como se estivesse tentando entender os mistérios do universo. Tinha chorado tanto que seus olhos estavam inchados e usava a mesma roupa de domingo, uma indicação de que provavelmente havia dormido ao relento. Imaginei que fosse encontrar você aqui, Marcos disse suavemente. Se aproximando devagar, Isadora não se virou. Não sei por que vim para cá, só senti que precisava. Posso sentar? Ela deu de ombros, e ele tomou isso como um sim. Sentou-se ao lado dela no banco, mantendo uma distância respeitosa. Onde você dormiu? Na rodoviária? Tem uns bancos grandes lá? Isadora, eu não sei mais quem eu sou. Ela o interrompeu, ainda olhando para frente. 23 anos achando que sabia minha história. E agora descubro que não sei nada. Nem meu nome verdadeiro eu sabia. Você é as duas, Marcos disse. É Letícia.
minha filha que desapareceu, e a Isadora, a mulher corajosa que cresceu cuidando de uma avó doente. Uma não anula a outra. Mas tudo foi baseado numa mentira. O amor que Dona Odete sente por você é mentira. Isadora finalmente se virou para olhá-lo. Não, mas ela me roubou de você. Me roubou de saber quem eu realmente era. Ela estava numa situação impossível. Filha, imagine só. A filha dela comete um crime terrível e se mata. Sobra uma criança de 3 anos traumatizada, sem documentos, e uma senhora idosa que tem que decidir o que fazer. Podia ter me entregado para a polícia. Podia. E você teria crescido num orfanato, depois numa família de estranhos. Teria sido melhor. Isadora não respondeu imediatamente. Sabia que não teria sido melhor. Conhecia meninas que haviam crescido no sistema, e nenhuma delas havia tido a infância segura e amorosa que ela tivera. Mas eu tinha uma família, tinha o Senhor. E ela não sabia disso. Na cabeça dela, eu era o pai negligente que havia abandonado a filha na praça. Era isso que ela pensava. Era o que Marta havia contado para ela. Que me viu ir embora e deixar você sozinha. Isadora abaixou a cabeça, processando as informações. A mulher que me pegou, como ela era. Segundo Dona Odete, era uma pessoa boa que estava passando pelo pior momento da vida. Havia perdido um bebê e entrou numa depressão tão profunda que perdeu o contato com a realidade. E se matou por causa do que fez comigo. Se matou por causa da culpa? Sim, quando percebeu a gravidade do que havia feito. Não conseguiu viver com o peso. Isadora abraçou o ursinho com mais força. Quer dizer que minha presença na vida dela foi tão traumática que ela preferiu morrer. Não pensa assim. Ela estava doente. Filha, depressão é uma doença séria. Ela não estava pensando direito. E vovó? Vovó sabia de tudo e me deixou crescer sem saber de nada. Dona Odete fez uma escolha. Talvez não tenha sido a escolha certa. Mas foi feita com amor. Isadora ficou em silêncio por um longo tempo, observando as crianças que brincavam no parque, pais empurrando balanços, mães correndo atrás dos filhos, famílias normais vivendo vidas normais. Pai, disse finalmente, e a palavra saiu mais natural desta vez. O Senhor me perdoa. Perdoar o quê? Por ter desaparecido, por ter causado tanto sofrimento para o Senhor e para minha mãe. Marcos se virou completamente para ela, pegando suas mãos. Isadora, você tinha 3 anos. Você não fez nada de errado. Quem tem que pedir perdão sou eu por ter me distraído naquele dia. 2 minutos? O Senhor se distraiu por 2 minutos. 2 minutos que custaram 20 anos da nossa vida. Mas agora estamos juntos. Estamos. E se você quiser, vamos ficar juntos daqui para frente. Isadora olhou nos olhos dele, vendo ali a sinceridade e o amor de um pai que nunca havia parado de procurar por ela. Eu quero, pai. Quero conhecer o Senhor de verdade. Quero saber como era minha mãe. Quero ver a casa onde nasci. Quero recuperar as memórias que perdi. E sua avó. O rosto de Isadora se contraiu de dor. Estou com tanta raiva dela, mas ao mesmo tempo, não consigo imaginar minha vida sem ela. Ela é tudo que conheci como família durante 20 anos. Ela está morrendo, Isadora. Tem poucos meses. Por que não me contou? Por que escondeu isso também? Porque te conhece bem. Sabia que você largaria tudo para cuidar dela. E ela quer que você tenha a chance de viver sua vida. Mas eu quero cuidar dela. Ela cuidou de mim a vida inteira. Então vamos cuidar juntos você. Eu e ela, como uma família. Uma família estranha, né? A filha sequestrada, o pai abandonado e a avó mentirosa. Uma família que se encontrou contra todas as probabilidades. Marcos corrigiu. Uma família que se ama. Apesar de tudo, Isadora encostou a cabeça no ombro dele, sentindo pela primeira vez em dias um pouco de paz. Pai, posso te contar uma coisa. Qualquer coisa. Mesmo com toda essa raiva. Mesmo descobrindo que vovó me mentiu. Eu ainda amo ela. Não consigo parar de amar. E isso não é errado. Amor não é algo que a gente desliga quando descobre verdades dolorosas. Então o que eu faço? Como perdoo 20 anos de mentiras. Da mesma forma que eu vou perdoar 20 anos de busca, entendendo que cada um fez o melhor que pôde na situação em que estava. O Senhor realmente perdoa ela. Marcos pensou por um momento. Perdoo.
Não só perdoo como sou grato. Ela salvou você quando eu não pude. Criou você com amor quando eu não estava lá para fazer isso. E se ela não tivesse mentido, se tivesse me devolvido para o Senhor quando era pequena, teríamos vivido esses 20 anos juntos. Mas talvez Dona Odete não tivesse tido a alegria de criar uma neta. Talvez você não tivesse desenvolvido essa força e independência que tem hoje. O Senhor acha que aconteceu assim por algum motivo. Não sei se acredito em destino, mas sei que acredito em segundas chances. E esta é a nossa. Isadora se levantou, estendendo a mão para ele. Vamos para casa. Vovó deve estar preocupada. Tem certeza? Tenho. Ela está morrendo, pai. E mesmo com toda essa raiva, não quero que ela morra achando que eu a odeio. Caminharam juntos pelo parque, passando exatamente pelo lugar onde tudo havia começado 20 anos atrás. Desta vez, pai e filha estavam juntos. Pai, Isadora disse quando chegaram ao portão de casa. Promete uma coisa. O que for. Promete que não vamos mais esconder nada um do outro. Que daqui pra frente vai ser só a verdade, mesmo que doa. Prometo. Mesmo que seja sobre a vovó estar morrendo. Principalmente sobre isso. Eles entraram na casa de mãos dadas. Odete estava na sala, tricotando nervosamente, claramente sem ter pregado o olho durante os 2 dias em que Isadora esteve fora. Minha filha, graças a Deus que você voltou. Isadora se soltou da mão de Marcos e caminhou até a poltrona. Se ajoelhou no chão, ao lado de Odete, e segurou suas mãos enrugadas. Vovó, eu ainda estou com raiva, muito magoada, mas te amo, e se a senhora está doente, quero cuidar da senhora. Isa, não me esconda mais nada. Vovó, por favor, vamos enfrentar isso juntos. Eu, a senhora e meu pai. Odete olhou de Isadora para Marcos, vendo nos olhos de ambos uma determinação que a tranquilizou. Está bem, minha filha. Não vou mais esconder nada. Era o começo do perdão. Difícil, doloroso, mas real. 2 meses depois, cemitério São João Batista, a manhã estava nublada. Com aquele ar pesado que antecede a chuva, Isadora segurava firmemente a mão de Marcos enquanto observava o caixão simples de madeira clara sendo baixado à terra. Odete havia pedido algo sem luxos. Gastei a vida toda sendo simples. Não vou mudar na morte, havia dito nos últimos dias. Apenas algumas pessoas compareceram ao funeral, Dona Carmen do restaurante, alguns vizinhos que conheciam Odete há décadas, o padre que havia dado a extrema unção e, claro, Marcos e Isadora. Cinzas às cinzas, pó ao pó, murmurou o padre, jogando terra sobre o caixão. Isadora apertou o ursinho de pelúcia contra o peito. Nas últimas semanas, havia passado cada minuto possível ao lado de Odete, ouvindo histórias da infância, aprendendo receitas antigas, gravando a voz da mulher que a havia criado. Foram os dias mais dolorosos e mais preciosos de sua vida. Ela estava em paz no final. Marcos sussurrou no ouvido dela. Estava sim. Disse que podia morrer tranquila, sabendo que eu tinha encontrado minha família verdadeira. A cerimônia foi breve. Odete havia deixado instruções específicas. Nada de luto prolongado, nada de tristeza excessiva. Morte faz parte da vida e vida é para ser celebrada. Havia escrito na carta final que deixou para Isadora, quando as últimas pessoas se despediram. Pai e filha ficaram sozinhos diante da sepultura ainda fresca. Vovó. Isadora falou para a terra úmida. Obrigada por tudo, por me amar, por me criar, por me dar uma infância feliz. Sei que fez tudo pensando no meu bem. Marcos colocou a mão no ombro dela. Acho que ela pode ouvir. Espero que sim. Espero que saiba que eu perdoei tudo. Ela sabia. Vi nos olhos dela nos últimos dias. Morreu em paz. Caminharam lentamente em direção ao carro. Isadora havia se mudado para a casa de Marcos 2 semanas atrás, quando ficou claro que Odete precisava de cuidados constantes. A casa pequena de paralelepípedo havia sido vendida para pagar as despesas médicas. E as poucas coisas importantes foram transferidas para o novo lar. Pai, disse enquanto entravam no carro, posso pedir um favor. Qualquer coisa. Quero manter o nome Isadora. Sei que meu nome verdadeiro é Letícia, mas Isadora foi quem eu me tornei. Foi o nome que vovó me deu com tanto carinho. Marcos sorriu.
Letícia Isadora Tavares, que tal assim? Perfeito. Casa de Marcos. Final da tarde, a casa onde Isadora havia nascido era bem diferente da casinha simples onde cresceu. 2 andares, quintal grande, móveis de madeira que denunciavam uma vida mais confortável. Mas o que mais a impressionava era como Marcos havia mantido algumas coisas exatamente como estavam 20 anos atrás. Este era seu quarto. Ele abriu a porta de um cômodo no andar de cima. Isadora entrou e sentiu um arrepio estranho. As paredes cor-de-rosa tinham desenhos de princesas. Uma cama pequena com dossel, prateleiras cheias de brinquedos antigos e numa mesinha no canto, várias fotos dela, bebê e criança pequena. O senhor realmente manteve tudo. Regina não deixava mexer em nada. Depois que ela morreu, eu que não conseguia. Era como se mexer aqui fosse aceitar definitivamente que você não ia voltar. Isadora pegou uma boneca que estava na prateleira. Eu lembro dela. Tinha cabelo amarelo e um vestido azul. Você a chamava de Princesa Ana. Era sua boneca favorita antes do mel. Posso dormir aqui hoje, só para sentir como é. Claro, mas a cama é meio pequena para você agora. Não tem problema. Quero tentar lembrar. Naquela noite, Isadora dormiu no quarto da infância pela primeira vez em 20 anos. E pela primeira vez desde criança, sonhou com memórias verdadeiras. Uma semana depois, cozinha da casa pai. Aprendi a fazer aquela receita de escondidinho que a mamãe fazia. Isadora gritou da cozinha. Marcos desceu as escadas sorrindo. Nos últimos dias, havia ensinado para ela várias receitas que Regina costumava fazer. Contado histórias da infância dela, mostrado vídeos antigos em VHS. Era como se estivessem reconstruindo 20 anos de memórias perdidas. Cheira bem, como descobriu a receita. Encontrei um caderninho dela no seu guarda-roupa, cheio de receitas escritas à mão. Ah, o caderno verde, ela anotava tudo que experimentava e dava certo. Eles jantaram escondidinho de carne seca, a especialidade de Regina. E Marcos ficou impressionado com como Isadora havia capturado exatamente o sabor que ele lembrava. Acho que herdou o talento culinário da mãe, ou da vovó. Ela também cozinhava muito bem. As duas. Você teve a sorte de ser criada por 2 mulheres especiais. Depois do jantar, sentaram na varanda da frente para conversar. Havia se tornado um ritual diário. Pai, posso fazer uma pergunta difícil? Pode. O senhor consegue perdoar completamente o que aconteceu? Não fica com raiva pensando nos anos que perdemos. Marcos pensou por um momento. Fico triste. Sim, triste pelas coisas que não pude ensinar para você, pelos momentos que perdemos, mas raiva, não mais. Por quê? Porque você está aqui, viva, saudável, se tornando uma mulher incrível, no final das contas. O resultado foi bom, mesmo eu tendo crescido longe do Senhor. Isadora, olha para você. Você é trabalhadora, independente, cuidadosa, amorosa, tem valores sólidos, trata todo mundo com respeito, cuida de quem ama. Isso não veio do nada, veio da forma como foi criada. Vovó fez um bom trabalho, né? Fez um trabalho excelente, e agora posso ser grato por isso, em vez de ressentido. Sabe o que mais me impressiona? O quê? Como o senhor nunca desistiu de me procurar. 20 anos, pai. A maioria das pessoas teria desistido. Um pai nunca desiste da filha, mesmo quando todos diziam que era impossível. Alguma coisa dentro de mim sabia que você estava viva. Intuição paterna. Amor paterno. É mais forte que qualquer lógica. Isadora se levantou e foi até a mesinha da varanda, onde havia colocado uma caixinha pequena. Tenho uma coisa para o senhor. O que é? Ela abriu a caixa e tirou um porta-retratos artesanal. Feito com palitos de sorvete coloridos, dentro da moldura improvisada, havia uma foto dos 2 no parque, tirada alguns dias atrás. Fiz para o senhor. Sei que não é nada profissional. Está lindo. Marcos segurou o presente com cuidado. Vou colocar na minha mesa no trabalho. Tem uma coisa escrita atrás. Ele virou o porta-retratos com a letra caprichada de Isadora. Estava escrito: para o pai que nunca parou de me procurar. Com amor eterno, Letícia Isadora. Filha. Ele não conseguiu terminar a frase, emocionado demais. Pai, eu decidi uma coisa. O quê? Quero trabalhar no batalhão, como secretária,
Assistente? Sei lá. Quero ficar perto do Senhor, recuperar o tempo perdido. Tem certeza? É uma mudança grande. Tenho. Conversei com Dona Carmen e ela entendeu. Disse que sempre vou ter uma vaga no restaurante se quiser voltar, mas que devo aproveitar essa chance de estar com minha família. Seria incrível ter você por perto. E tem mais uma coisa. Ela sorriu travessa. Quero que o senhor me ensine a dirigir. Nunca aprendi porque vovó tinha medo de moto e carro. Combinado. Começamos amanhã mesmo. Nesse momento, começou a chover. Uma chuva fina e suave, que molhava devagar e trazia o cheiro da terra. Eles correram para dentro, rindo como crianças. Pai, Isadora disse enquanto secavam o cabelo na sala. Obrigada. Por quê? Por não ter desistido de mim, por me encontrar, por me dar uma segunda chance de ter um pai. Obrigado você, por me dar uma segunda chance de ser pai. Ela se aproximou e o abraçou forte. Te amo, pai. Também te amo, filha. Mais do que você pode imaginar. Enquanto se abraçavam, o ursinho de pelúcia ficou sobre a mesinha da sala, observando a cena com seus olhinhos de botão. Mel havia cumprido sua missão. Manter viva a lembrança que levaria pai e filha de volta um para o outro. 20 anos depois, a família Tavares estava completa novamente. Diferente, marcada pelas cicatrizes do tempo e da dor, mas completa. E como as melhores histórias de amor, essa também havia provado que alguns laços são fortes demais para serem quebrados. Mesmo pelo tempo, pela distância ou pelas circunstâncias mais improváveis, lá fora, a chuva continuava caindo, lavando as ruas da cidade onde uma criança havia desaparecido e uma mulher havia sido encontrada. Era como se o próprio céu estivesse lavando o passado, preparando o terreno para novos começos. Na mesa da sala, ao lado do ursinho de pelúcia, estava a última carta que Odete havia deixado para Isadora. Minha neta querida, se está lendo isso, é porque já parti. Não fique triste. Vivi uma vida longa e tive a alegria de criar a menina mais especial do mundo. Seu pai é um homem bom, confie nele e lembre-se. Você não é resultado de um crime, é resultado do amor. Meu por você, de Marta por você, mesmo sendo um amor doente. E agora do seu pai, o ursinho de pelúcia pode ficar guardado agora. Ele já cumpriu sua missão. Com amor eterno, vovó Odete. Mas o ursinho não foi guardado. Continuou na sala. Lembrança permanente de que o amor verdadeiro encontra um jeito de sobreviver a qualquer tempestade.